Irmãos, João capítulo 18, versículo 1, só os que encontraram digam amém. Amém. E tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos, para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, que Jesus, todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando lhe disse: sou eu, e recuaram e caíram por terra, tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles lhe disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito, pois que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Senhor Deus e Pai, nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Fala conosco nessa noite conforme tu queres. Não permita, ó Pai, que nada tire a nossa concentração do teu propósito nesta noite. Nos cerca com tua graça. Assim te louvamos e te exaltamos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Os versículos que nós acabamos de ler, os versículos que nós acabamos de frisar nesta noite, nos narram um dos acontecimentos que antecederam a prisão de Jesus. A Bíblia esclarece que os 4 evangelistas que narram esta mesma passagem bíblica comprovam o dia em que Jesus foi preso e foi traído. Porém, Mateus, Marcos e Lucas não frisam quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. A Bíblia diz que no Evangelho de Lucas, Lucas narra como o Senhor operou o milagre, mas não diz o nome de quem cortou a orelha. Em João já relata claramente, não acerca do milagre ocorrido, mas menciona o nome de quem cortou a orelha e de quem a orelha foi cortada. A Bíblia diz que era noite, não era dia, estava escuro.
Embora a escrita do texto diz que eles estavam com lanternas, é importante frisar que naquela época lanternas como as de hoje não existia, muito menos pilha ou baterias para colocar em lanternas. E o que eles estavam carregando eram lamparinas, em outras palavras, para uns candeeiro ou lampiões. Estavam armados com espadas. Alguns historiadores frisam que também outros tinham lanças. Mas a verdade é, eles estavam agora indo ao encontro de Jesus para levá-lo preso, para se cumprir o propósito da crucificação de Jesus, em seguida conclusiva de sua ressurreição. Primeiro morte, depois ressurreição dentre os mortos. Só que neste acontecimento, quando eles se aproximaram de Jesus, os fariseus, os sumos sacerdotes, e a Bíblia cita um servo, naquele instante, Pedro se antecipa em puxar a espada da bainha, ao ver os homens com plano de prender o mestre, ele puxa da espada e corta a orelha de Malco. Quem era Malco? Servo do sumo sacerdote. A Bíblia expressa isso muito claro. Antes de aprofundar a primeira razão pela qual a orelha foi cortada, precisamos saber um pouquinho acerca de Malco, servo do sumo sacerdote. Naquela época, todo servo do sumo sacerdote era alguém que estava preparando-se para futuramente se tornar um sacerdote, um sumo sacerdote. A Bíblia diz que este servo tinha que trabalhar servindo o sumo sacerdote num período de 5 anos a 8 anos, servindo cerca de 12 horas por dia, sem falar que aonde o sumo sacerdote ia, o servo também ia. As decisões que o sumo sacerdote tomava, os servos também tomavam. Mas era de grande alerta nos antepassados, tempos anteriores e nestes que nós acabamos de frisar, a seguinte orientação dos sumos sacerdotes mais velhos, conhecidos, maduros e bem preparados, de que na sua trajetória, se algum servo de sumos sacerdotes, ao observarem a conduta, o comportamento, a decisão ou trilhar do caminho de seus senhores, percebendo que seus senhores estavam indo em caminhos fora da legalidade, tendo condutas e comportamentos fora e distante dos preceitos e ensinamentos que eram acoplados sobre eles na época, o melhor a fazer era o mesmo que se faz em um exército ou uma guerra: desertar, se afastar, se ausentar, desistir do plano, do sonho a ser concretizado. Porque nós vamos entender aqui que este sumo sacerdote está indo contra a legalidade e eles já estavam com seus corações e suas vidas corrompidas, de natureza que entram em concordância com fariseus para prender aquele que é o justo, juiz e advogado fiel. Agora eles vão prender aquele que a Bíblia o destaca como Pai das luzes, Príncipe da paz, Pai da eternidade, e a Bíblia também o destaca como o Pai do perdão, aquele a qual as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque vai mais além em frisar que as suas misericórdias não têm fim,
e se renovam a cada manhã. Então o servo agora está acompanhando o sumo sacerdote, em outras palavras, o seu senhor, em uma missão fora da legalidade, na qual ele não deveria ter seguido. Aqui eu quero trazer aos irmãos nessa noite o tema da mensagem: a orelha foi cortada. O texto não nos deixa dúvidas quanto a isto, que a orelha foi cortada. Existem historiadores que dizem que a orelha foi cortada de tal forma que ela decepou-se e caiu no chão. Só que quando nós olhamos a mesma escrita, só que Lucas narrando a situação, nos deixa parecer que a orelha não chegou a cair sobre o solo, mas ela ficou pendurada pela pontinha do couro da orelha. E uma questão que não quer calar, e não é de grande novidade, a gente entender que a vontade de Pedro não era só de cortar, ou seja, não era de cortar a orelha, mas a vontade de Pedro era de cortar a cabeça fora do corpo de Malco. Só que a Bíblia diz, missionária, que era madrugada, era noite, estava escuro. Pedro puxa a espada da bainha, e quando ele vai para decepar, não enxergando a situação, eu imagino Malco tentando desviar e fazendo assim. E não é de grande importância a gente destacar, porque não é novidade, que com certeza a orelha de Malco não era pequenininha. Está entendendo? Porque tem gente que, meu irmão, a orelha vai crescendo cada vez mais. Meu avô dizia que quanto mais idade a gente fica velho, a orelha cresce. Está entendendo? Você está entendendo? Desse jeito. Existia um ditado popular na nossa infância, que alguém não poderia ficar fazendo assim, ó, na orelha, senão a orelha crescia. E eu tinha um amigo que gostava, ele era maior que eu, gostava de ficar fazendo assim. Eu digo, homem, não faça, porque vai crescer a orelha. Quem imagine só, irmão, tanto lugar para a espada pegar, justamente na orelha. Segundo a tradição da época, aí que pega a questão. Porque para alguém ser consagrado, olhe para cá, para alguém ser constituído sacerdote, sumo sacerdote na época, tinha que acontecer dois valores indispensáveis. Primeiro, não podia ter nenhum tipo de deficiência física em seu corpo. Faltando um pedaço do dedo, não dá. Faltando um pedaço da mão, não dá. Uma imperfeição no crânio, está desqualificado. Se fosse o presidente da atualidade, já estava fora. Falta um dedo. Então, olha a situação de Malco. Ele estava se preparando para se tornar sacerdote. Só que a Bíblia diz que na época, a tradição, antes ou no período em que ele estava sendo preparado para ser colocado como sacerdote, havia um acontecimento que era indispensável. Eles matavam o cordeiro, o carneiro, e pegavam o sangue do carneiro e colocava, pingava, passava no polegar da mão direita, no polegar do pé direito e também na ponta da orelha direita. E não é coincidência que Pedro corta exclusivamente a orelha direita. A Bíblia diz, não foi a orelha esquerda, foi a direita. A partir daquele momento, Malco já estava desqualificado para realizar o seu sonho, por causa de Pedro. E eu quero trazer aqui rapidamente pelo menos 3 razões pelas quais a orelha, ou por que a orelha foi cortada. Primeiro, a orelha foi cortada porque Pedro se precipitou. O que é se precipitar? Tomar uma atitude sem pensar. O que é se precipitar? É agir sem antes pensar, e no impulso da situação.
Você está entendendo? E a gente corre um grande perigo com esse mesmo conceito. E olha que Pedro se precipitou, não foi a primeira vez. Eu só encontro na Bíblia o mestre repreendendo alguém a ponto de dizer: para trás de mim, Satanás. E sabe com quem foi? Com Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 21 e 23 diz assim: então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que vinha de ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Não entendi. Jesus está tendo um diálogo, uma conversa com os discípulos e está dizendo: é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu venha ser preso, que eu venha ser maltratado, que eu venha ser torturado, que eu venha ser crucificado, mas vocês não se preocupem, porque eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Em vez de Pedro confiar na palavra do mestre, ele se precipita e diz assim, versículo 22, e Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Irmãos, se Deus tem compaixão de todos que estão em sua volta, ele não teria de si mesmo, mas o propósito do Pai tinha que ser cumprido. Aí no versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreenda as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Jesus estava mostrando para Pedro que não podemos se precipitar. Se Deus falou, está falado. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Se Ele garantiu, está garantido. Nós devemos entender que o que tem que valer na nossa vida é a palavra de Deus. Provérbios 15, versos 22, a Bíblia diz assim: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Aí alguém vem e me diz: mas tem um ditado popular que diz: e se conselho fosse bom, não se dava, se pagava. Mas quando nós falamos acerca de conselhos, são conselhos bíblicos, são conselhos de pessoas mais maturas do que nós, que têm mais experiências. Coisa boa é sentar para conversar com um nordestino experiente, um paraibano, um cearense, um baiano, um cearense, um piauiense, um caba do Maranhão. Senta com ele que você vai escutar a experiência. O problema da geração da atualidade é que tem gente que ainda está tomando uma madeira e quer ensinar aqueles que têm mais experiência do que eles. Tem gente que começou agora, em vez de sentar para aprender, só quer ensinar. Aí está se precipitando, não sabe esperar o tempo, não sabe esperar a hora, toma a decisão precipitada e depois paga um alto preço. Tem filho que quer ensinar o pai, quer ensinar a mãe. Lá em casa eu sempre falo para as minhas: foi eu que fiz tu, menina. O pai sou eu. Elas falam lá: vem meu pai, que negócio. O pai que fez nós. É o pai, eu vi primeiro, você veio depois. Você está entendendo? Cada um nos seus devidos lugares. Provérbios 29, 11 diz: o tolo dá razão, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Repita assim comigo: Senhor, me ensina a me dominar. Você está entendendo? Tem que aprender a se dominar, irmão. Tem hora que a gente sai da nossa normalidade. O velho homem quer ressuscitar e a gente pisa na cabeça dele e diz: tu não vai ressuscitar, tu não é Jesus, tu não tem poder do mestre, eu já te sepultei lá atrás, no dia que eu desci as águas, nova criatura sou em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que aprender a ter domínio próprio. Se for preciso morder a língua, morda.
que vontade de falar, mas não fale. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, permanece. Você está entendendo? Eu até falei aqui uma vez, Márcia, minha irmã estava valente. Eu querendo conversar com o pastor Fernando, a gente estava meio assim, meio que. E eu querendo conversar com ele, eu doidinha para brigar, doidinha para. Você está entendendo? Aí ele pega e vai lá para dentro, lá para o galinheiro, que ele tem que cuidar das galinhas, plantação de cana, as frutas. Ele vai para lá e eu fico esperando ele voltar, doidinha para ter um diálogo com ele. Aí sabe que hora que ele chega? De noite. E ainda chega, né, pastor Fernando? Tranquilo, diz o que aconteceu? Está tudo em paz. Aí ela já acalmou, já está tudo em paz, já passou. E toca-se o barco. Agora tem uns que não aguentam. Se ele for lá para o galinheiro, ela vai, pega uma barra de pau, vai atrás, lá para o galinheiro. Sai para fora do galinheiro, senão vai sobrar para a galinha também. Tem gente que é assim, irmão. Domina-se. Há situações da nossa vida que não vai resolver na força do braço, não vai resolver no nosso próprio entendimento, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Provérbios 19, 21, a Bíblia diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Porque quando a hora chega, irmão, de Deus nos dar a vitória, ninguém consegue impedir. Ninguém consegue, mas tem que ter paciência. Quando a gente aprende a esperar, Deus nos conduz em sentido o cumprimento da promessa. Porque quem tem chamado, se entende que está na mão de Deus, ele não coloca a carroça na frente do cavalo. Você está entendendo? Está entendendo? Ele não anda atrás do carro, ele anda sentado no carro dirigindo. Você está entendendo? Quem entende o propósito que Deus tem com ele, compreende que não é o lugar, mas é o caráter. Não é onde está, mas é o que Deus faz. Aonde a gente estiver, Deus cumpre os seus propósitos. Lá em São Paulo, um jovem pregador, estava iniciando ainda na fé, novo convertido. Ele chegava para o pastor e falava: pastor, deixa eu pregar hoje. O pastor falou: calma, meu filho, vai chegar a hora. Chegava no outro culto, chegava e dizia: pastor, eu posso pregar hoje? E o pastor, com medo dele falar besteira, né? Ainda não, meu filho. Foi se passando os tempos, ele ficou agoniado, pensando consigo mesmo: se eu não pregar aqui, Deus não cumpre o seu propósito. Aí eu volto a te dizer: não é o lugar, mas é o caráter. Se eu tenho fidelidade com Deus, nem os homens conseguem impedir. Aí chega um certo dia, ele chega e disse: pastor, eu posso pregar hoje? O pastor disse: ainda não. Ele saiu valente. Ele disse: já que o pastor não deixa eu pregar aqui, eu vou pregar lá no morro, lá na favela. Pegou a Bíblia debaixo do braço, subiu. Pensa num caba que estava com sede. Chegou lá em cima do morro, foi mais para cima, entrou na mata. Lá no pico do morro, lá em cima, ele viu uma pedra, a missionária Terezinha subiu em cima da pedra, se sentiu diante do altar, e desceu: sauda a todos com a paz do Senhor, amém. E na mente dele, ele escutando amém, e as árvores que estavam balançando para um lado e para o outro. Está entendendo? E hoje o mistério é forte. Abram comigo as vossas Bíblias em tal, falou a passagem, abriu, todos encontraram e começou a pregar. E foi mensagem, missionária Terezinha, para mais de hora. Suor chega a pingar, vê ele pregando. E foi falando: Deus manda te dizer que vai mudar a tua vida, vai transformar você, vai te tirar desta vida pecaminosa, vai tirar você que está perdido no crime, Deus vai fazer de você um homem de Deus. E foi pregando. Quando ele terminou, ele disse:
Agora tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quando ele terminou de fazer o apelo, ele disse: agora eu vou estar orando por esses novos convertidos que acabou de fazer uma aliança com Jesus. Orou pelos novos convertidos, agradeceu a Deus e foi para casa. Isso era uma noite de quinta-feira. Quando foi no domingo à noite, ele chegou na igreja quietinho, Bíblia debaixo do braço, se assentou no cantinho dele e ficou lá. O pastor dele estava pregando. Quando terminou a mensagem, perguntou: tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Veio um jovem lá da porta com 2 armas na mão, colocou as 2 armas em cima do altar, dobrou os joelhos. Aí o pastor disse: você quer aceitar Jesus, meu filho? Ele disse: não, eu só vim confirmar. Ele falou: por que confirmar? Porque quinta-feira eu, fugitivo da polícia, a ponto de tirar a minha vida, subi no morro, lá tinha uma pedra e tinha uma loca debaixo da pedra, me escondi e me agachei lá armado, fugindo da polícia. Chegou um crente doido, pisou em cima da pedra, começou a pregar a palavra, nunca me viu, mas contou a minha vida todinha. Quando ele terminou a pregação, ele fez o apelo lá de dentro da loca. Ele não me via, mas eu levantei as minhas mãos em lágrimas e aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Esse é o Deus que nós servimos. Porque quando Deus quer cumprir com o seu propósito, Ele te direciona para o lugar do propósito. Se alguém tenta te impedir, não te impede, porque o dono da obra é Deus, quem faz é Deus, quem controla é Deus, quem opera é Deus, quem levanta é Deus. Quem entende este mistério, levante a mão por um minuto e misture a glória a Deus com aleluia e adore ao grande Deus. Esse Deus está presente aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença dele. Ele marcou essa noite para dizer para alguém que está no templo, para alguém que está em casa: não importa se cortaram a tua orelha espiritual, não importa se você está ferido na batalha, não importa se te machucaram na caminhada. O mais importante é que Jesus chegou, e aonde Jesus chega, milagre acontece. Aleluia. Lamanto terramante que lamas. Em segundo lugar, a orelha foi cortada porque Malco estava no lugar errado e com pessoas erradas, porque eles estavam todos corrompidos. A começar por Judas. Judas, quando estava perto de Jesus, era uma paz plena. Meu pai, meu pai, meu pai. Quando estava perto, Senhor, Senhor, Senhor. Mas quando se ausentou, foi buscar 30 moedas de prata. Estou falando de Judas, não é de Pedro não, viu? Recebeu 30 moedinhas para vender a sua própria comunhão com Cristo. Aí eles vão se aproximando da onde Jesus estava. Eu imagino Judas olhando para os que estavam ali, dizendo para eles: está tudo escuro, vocês estão vendo, né? Que não dá para a gente enxergar direito. Se tivesse de dia, ele poderia dizer assim: Jesus é um que está barbudão, assim, tem uma barba grande, que nem Cláudio. Você está entendendo? Jesus, ele tem os cabelos grisalhos, igual o pastor Fernando. Está entendendo? Jesus é grandão, assim, que nem o Adriano, não. O João. Está entendendo? Desse jeito. Dava para identificar, só que estava escuro. Aí imagino Judas olhando para eles e dizendo: a forma de vocês identificar quem é ele, eu vou chegar e vou dar um beijo.
aquele que eu der o beijo é o que vocês vão prender. Em contrapartida, Jesus já sabia. Quando Judas chega e dá um beijo, o mestre já fala: tu, Judas, que me beija, me trai. Jesus já sabia. Jesus já contemplava. Porque, irmãos, tem gente, tem lugares que não cabe mais a nós estar. Lembra que eu falei que Malco não era para estar junto? Por quê? Porque o sumo sacerdote estava corrompido. Independente da placa de igreja, se você não tem um pastor exemplo dos fiéis, não fique lá. Não fique. Ah, mas é ele Deus. Não, meu querido, você está sendo guiado por um cego. E a Bíblia diz que um cego guiando outro cego vai conduzir para a perdição. Eu já perdi ovelhas por não concordar com seus pecados. Eu não estou dizendo pecadores, porque Deus ama o pecador, mas Ele odeia e não aceita o pecado. Esse negócio de vem como estás e permanece, não funciona. Esse negócio de chegar na igreja e se apresentar com o amante dizendo: abençoa a nossa vida. Eu olhei e disse: como que eu vou abençoar a maldição dessa? Vá buscar a tua esposa, lutar pelo teu casamento, pela tua família. Você está entendendo? Percamos amizades, pastores, percamos certas ovelhas, percamos alguns vossos pastores, mas não percamos Jesus. Eu não estou dizendo para você abandonar o pecador, não confunda isso. O negócio é que tem gente que é, como diz no ditado popular, é uma pedra de tropeço na nossa vida. Porque, irmão, tem gente que não incentiva a gente para as coisas de Deus, mas para as coisas erradas. Já falei para vocês, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, o caba chegou para mim, o mais bandido que tinha na época, olhou para mim e disse: rapaz, eu disse: o que é que foi? Tu tem tudo para ser bandido, homem? Tu tem tudo para tocar o terror nesse pedregal, rapaz? E eu disse: eu recebo esse mistério. E coloquei em prática. Mas para chegar alguém e dizer: Deus vai mudar a tua vida, vamos para a igreja, vamos servir ao Senhor, são poucos que fazem isso. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Uma época a gente foi no Nordeste. No Nordeste, onde você passa, toca aqueles forró. E um dia eu estava tocando um forró lá num quiosque, e era a música do mundo, e ele estava citando esse versículo. Falei: até os ímpios entendem o mistério. Provérbios 13, versos 20 diz: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Porque tem gente, meu irmão, que é um campo minado de perdição. Tu está perto dele, ele diz: toma, meu filho, toma. Não quero, moço, eu estou na igreja. Homem, toma, rapaz. Não respeita a tua conversão com Deus. Não respeita que você está nos caminhos do Senhor. Eu já conheci camaradas na época em que eu estava na malandragem, no mundo lá fora, que eles respeitavam. Assim que eu comecei a andar com ele, diziam: não oferece para ele não, ele é o filho do pastor. Não oferece o bagulho para ele não, é o filho do pastor. Respeitava. Mas tem gente que não respeita. Além de estar na perdição, quer te levar para a perdição. E o que a gente tem que fazer? Se afaste. Malco não era para estar ali. Não era para ele ter ido. Vocês estão indo prender quem? Jesus. Jesus, o justo juiz e advogado fiel, o Pai do perdão, o Cristo verdadeiro. Estou fora. Vou não, estou fora. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente,
ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Mas pastor, quem está me ouvindo, diga amém? Amém. Mas pastor, quando Jesus passou por Mateus e disse, levanta e segue-me, e Mateus abandonou a coletoria, o suborno, a corrupção dos impostos, e seguiu Jesus, para onde Jesus foi? Para a casa de Mateus. E com quem que Jesus sentou na mesa? Com os pecadores e os escribas. E por que é que eu não posso sentar? Resposta: porque tu não és Jesus. Irmão, a gente somos limitados. A nossa vida é de altos e baixos. Tem dia que a gente está voando. Uhul! Uhul! Que foi, crente? Que maravilha servir a Deus. Não tem coisa melhor. Uhul! Sai da frente, Satanás, senão eu atropelo. Passa-se um dia, aquele mesmo crente chega na igreja mais azedo do que uva. Comi umas uvas hoje, minha sogra me deu, tá docinho, eu disse, misericórdia. Aquelas laranjas que tu chega na casa de alguém, tá grandona, e tu fica, que delícia, diz, tu quer? Pode arrancar uma, pode arrancar tudo. Se tu conseguir comer, tu vai, quando tu parte a primeira, tu diz misericórdia. Ele chega na igreja. Paz do Senhor, irmão. Paz. Paz. Nem, ele senta, ele nem ajoelha para orar. Ele já chega e já senta, já fica. Se o pastor falar, vamos ficar de pé para oração, eu já disse, miserável. Trabalhei o dia todo me chamando para ficar de pé. Estou falando o mesmo crente que estava voando, agora há pouco. Você está entendendo? Está só o caco, está só o bagaço. Porque nós temos as nossas limitações. Uma época, Roma enviou uns padres para ganhar umas pessoas lá para o Império de Roma, né? Para converter. Aí os padres pegaram e disseram, a gente vai entrar nos prostíbulos, e a gente vai entrar nos bares, e vamos fazer uma evangelização, e vamos ganhar muitos e torná-los mais padres e mais coroinhas, e vai crescer, grande crescimento. Os padres foram. Meses depois, aonde os padres estavam, e outros nos prostíbulos, em vez deles forem convencer os pecadores, foram convencidos pelo pecado. Então tem coisas na nossa vida que a gente tem que evitar, irmãos. Tem que evitar. Tem crente que quando não servia a Deus, fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Aí o crente se converteu e ele está na parada de ônibus, esperando o ônibus para ir para o trabalho. E o caba que está do lado dele está lá e não se contenta, né? Dá um trago e faz. E o crente, em vez dele sair de perto, porque aquilo ali ele já cometeu no passado, ele fica tragando. Vai dar errado, irmão. Vai dar errado. Meu pai ganhou um rapaz para Jesus, e ele falou assim para mim, pastor, eu queria largar tanto cigarro. Meu pai falou, tu não larga por quê? Disse, eu não dou conta. Tu não larga porque tu não quer, rapaz? Dou conta não, pastor. Meu pai é experiente, não brinco com meu pai não, meu pai é homem de Deus. Meu pai falou, meu filho, e tu faria o que para largar o cigarro? Pastor, qualquer coisa. Qualquer coisa, meu filho. Qualquer coisa. Palavra de homem, meu filho. Palavra de homem que não volta atrás, pastor. Por pronto. Fumou hoje? Fumei, pastor, não queria. Tu trouxe a carteira? Está aqui, pastor. Por mim dê 2 cigarros. O senhor vai fumar, pastor? Não. Tu disse que fazia qualquer coisa? Então vamos fazer qualquer coisa. Me dê só 2. Ele tirou 2. Meu pai foi lá e pegou um copo de água como este.
E disse: coloca os 2 cigarros aqui dentro. Ele: para quê, pastor? Disse: calma, meu filho. Foi mexendo, foi encharcando. Terminou de encharcar bem encharcadinho. O pai tirou, deu uma batidinha assim. Ele disse: pronto, meu filho. Disse: o que foi, pastor? Come. Disse: comer, pastor. Come. Você disse que era qualquer coisa. Palavra de homem. Come. Disse: mas fumar é uma coisa, comer é outra. Pô, come. Tu deu a palavra. Ele pegou no primeiro. Quando ele começou, querendo engoiar, meu pai disse: não engoi, meu filho. Quando tu fuma, tu traga, né? Agora tu vai passar para dentro. Vai. Ele foi mastigando. Quando chegou bem aqui, irmão, ele começou a vomitar tudo para fora. E foi vomitando. Conclusão: depois daquele dia, se ele tivesse aqui, alguém tivesse fumando lá na esquina, ele já, misericórdia, nem aguento sentir o cheiro desse trem. Ficou liberto. Deixou a prática errada. Porque entendeu, irmão, que não é um pedacinho daquele negócio que ia tirar a comunhão dele com Cristo Jesus. A nossa fidelidade com Deus vale muito mais. Salmos 1, versos 1 ao 4. Abra aí comigo a sua Bíblia. Eu já estou partindo para a conclusão, irmão, já vou terminar. Salmos 1, do versos 1 ao versos de número 4. Primeiro salmo da Bíblia. Olha o que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, nem cujas folhas não caem, tudo quanto fizer. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento. Aí está lá o crente sentado numa mesa, 3 pessoas bebendo cachaça e o bonitão junto. Ele está sentado aonde, irmãos? Na roda dos escarnecedores. Você pode até chegar num ambiente como esse, se lá vende outros tipos de alimento, outro tipo de... Você se assenta no seu cantinho ali afastadinho, sem misturar as coisas. Imagina Deus olhando lá de cima para baixo. Imagina aquela crente que tem a língua do tapete de casamento, daquela imensidão passar, e ela vai aumentar a história, vai dizer: eu acabei de ver fulano ali tomando uma cachaçinha, com mais 3 pessoas. Ainda vai dizer assim: ela estava com um copo desse tamanho, ele estava com 2 copos, e 2 garrafas, e 3 garrafas de 51 junto. Porque tem gente que é assim, ele não se contenta somente em fofocar, ele ainda tem que aumentar a situação. Não se assente na roda dos escarnecedores. Você está lá no seu horário de almoço, no serviço, e está aquela roda daqueles homens lá só conversando o que não presta. O que tu vai ficar lá fazendo junto? Eu trabalhei na época de vigilante, quando chegava o horário da janta, em meio 30 ali, que era um monte na época, eu era o único que ficava lá no cantinho. E eles falavam: vem para cá, amigão, vem para cá, amigão. Eu disse: não, amigão, tá bom em ficar aqui. Porque eu entendi o que rolava lá, o que eles estavam vendo, o que eles estavam falando, o que eles estavam ouvindo, o que eles estavam comentando. Porque quando pensa que não, em vez do crente ser luz no meio da escuridão, ele vira escuridão. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Destes afasta-te.
Vamos lá, 2 Timóteo. Capítulo 3. Do versículo 1 ao 5. Porque alguém pode pensar que isso não é uma orientação pastoral. Isso é uma orientação do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Quem vive no erro, você pode cumprimentar, tudo bem, boa noite, legal, mas tem coisas que você tem que aprender a diferenciar. Ou tu influencia para fazer o bem, ou você será influenciado para fazer o mal. Eu não estou generalizando, eu conheço pessoas que não são cristãos, que dão mais exemplo do que muitos cristãos. Tem mais caráter do que muitos que se dizem ser cristãos. Não estou generalizando. Só que olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, os irmãos estão com a Bíblia aberta? Destes, eu gostando de tu, amigo. Tu está fazendo tudo errado, mas eu quero ficar perto de tu, para me ver o que é que vai dar. O que é que vai dar? Não queira nem ver. Afasta-te. Não estou dizendo para você deixar de orar, Deus, tem misericórdia dessa alma, Jesus. Salva, Senhor, transforma, papai. Tem misericórdia, Jesus. Ele já matou em 5, Senhor. Muda a história dele, Senhor. Essa mulher, Jesus, sou o Senhor na causa dela, Senhor. Já ficou com em 5 numa noite só, Pai. Tem misericórdia, liberta e transforma. Porém, destes, afasta-te. Se tem alguém ou alguma coisa que está te afastando de Jesus, destes, afaste. Fique distante. Se seus amigos não forem um bom exemplo para você, se afaste. Se seus pastores não são um bom exemplo para você, se afaste. Que tem gente que pensa que só tem ovelha terrível. Tem pastores também. Tem pastores também. Conheço uns que ficou sem falar comigo, porque não concordei em ele ter amante. Não concordei, não concordo. Perca a amizade, mas não perco minha comunhão com Deus. Não sou santo, não sou melhor e nem maior do que ninguém. Mas o fato de ser pecador não me dá o direito de ser concordante com o erro dos outros. A coisa é tão séria, que o que Jesus diz em Marcos capítulo 10, do versículo 29 ao 31, vai contra a lógica humana. Eu vou te provar na Bíblia.
A gente já estamos aqui no final da mensagem. Mas eu tenho que te mostrar isso aqui na Bíblia, para que não fique dúvida alguma vagando em nossos corações. Marcos, capítulo 10, versículo 29, 30 e 31. Os que encontraram, digam amém. Amém. E Jesus, quem foi que disse? Jesus. Respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha feito o que, irmãos? Deixado. Então já grave isso. Se for preciso deixar, deixe. Casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Na minha infância, na igreja que meu pai pastoreava, de placa, simples, com os bancos balança, mas não cai, com as caixas deste tamanho, com os alto-falantes deste tamanho, com um volumezinho baixo, só era aparência. Eu via jovens entregando as suas vidas a Jesus, e quando chegava em casa, o pai e a mãe diziam: ou tu vai ser crente, ou tu sai da minha casa. E eles saíam, iam para a casa de parentes. Eu via jovens indo para a igreja com a saia lá no calcanhar, porque quando chegou em casa e disse que era crente, levou uma coça de mangueira, levou uma coça de cinto, com as pernas retalhadas, mas não abandonava Jesus por nada. Terabacala soura macai. O mestre está dizendo: não se apegue com casas, com campos, com terrenos, com coisas passageiras, e coloque Jesus em segundo plano. Queridos, Jesus vale muito mais do que muitas coisas nesta terra, nesta vida passageira. Coloque Ele em primeiro lugar, busque ao reino de Deus, e você vai ver que as demais coisas serão acrescentadas. Mas hoje em dia, irmão, muitos querem abandonar Jesus por pouca coisa, por qualquer coisinha, não quer mais Jesus, não quer mais servir, não quer mais buscar, não quer mais se dedicar em empenho à obra de Deus. O Senhor está dizendo: deixa, deixa. É um namoro que está afastando a tua comunhão com Deus? Deixa. A questão é que tem gente que pensa que vai resolver. Deixa as coisas de Deus para priorizar as suas coisas e acha que vai resolver. Não vai, irmãos. O próprio Jesus falou certa feita: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar, em vez das coisas serem acrescentadas, as demais coisas serão diminuídas. Terceiro e última razão pelas quais a orelha de Malco foi cortada. Qual é a razão, bispo? Porque Deus permitiu. Não confunda a permissão de Deus com a vontade de Deus. Tem coisas que Deus está permitindo e a gente está pensando que a vontade dele está sofrendo por isso. Deus poderia intervir. Malco não vai vir aqui. Deus poderia intervir. Pedro,
guarda a espada na bainha, não vai cortar. Mas não, ele permitiu. Permitiu. Pedro já se precipitou, puxou-lhe a espada e a orelha ficou lá pendurada. Permissão de Deus. Aqui eu finalizo na simplicidade. Lamentações 3, 37 ao 39 diz assim: ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as coisas más acontecem por ordem de Deus Altíssimo, porque nos queixarmos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados. Não entendi. Deus não vai descer de lá. Ei, meu filho, que foi, Senhor? Peca não. Ele está vendo tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Aí vai lá. Peca. E o pecado traz benefícios para a carne. Alimenta o desejo humano. Alegra o coração do homem, mas entristece o coração de Deus. O prazer momentâneo produz, gera consequências, às vezes, irreparáveis. Vi um vídeo essa semana de um camarada num carro partindo para o suicídio. E o que mais amedronta é os comentários. Alguém dizia nos comentários: foi traído? Está na razão. Foi traído? Está certo. Só que com as próprias palavras que ele disse, não justificando, mas mostrou a raiz do problema. Por se dedicar ao vício da bebida e deixar a família de lado. A fonte de maldição na vida de muitas famílias, a fonte de destruição de muitos lares, vem de apenas um simples, para muitos, copo de cerveja. Acidentes, feminicídios. Eu vi um depoimento de uma mulher esta semana numa matéria, dizendo: eu discuti com meu esposo, a gente foi na distribuidora, comprou umas cachaças, discutiu, eu quis só dar um susto nele. Aí o policial falou, o repórter falou: mas o que tu fez? Só um susto, eu só botei a faca na barriga dele assim, e queria enfiar só a pontinha, só que ela entrou até o talo. E o repórter falou: mas por que isso aconteceu? Eu estava muito embriagada, perdi o controle. A maldição que entra nos lares de muitos, por apenas um copo, através de apenas um copo, coloca o corpo de muitos na gaveta de um IML, e da gaveta dentro de um caixão, e do caixão a 7 palmos da terra, e de 7 palmos da terra em direção ao Hades, ao inferno e ao sofrimento eterno. Deus marcou esta noite para dizer que Ele permite, mas não é a vontade dEle. Tudo nesta vida me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas todas as coisas não posso me entregar a elas, porque podem me conduzir ao sofrimento eterno, e será tardio demais para se arrepender. Corte a fonte. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que
Queria eu te dizer que o que Deus quer falar para você hoje é que Ele vai te prosperar, é que as portas vão se abrir. Isso é só consequência da nossa obediência a Ele. Mas Deus marcou essa noite para dizer: na simplicidade, corte as fontes que pode trazer destruição para o teu casamento, corte as fontes que pode trazer destruição para a tua família, corte as fontes que pode trazer destruição para a tua saúde, corte as fontes que está afundando a sua vida conjugal, corte as fontes que está te aprofundando num precipício de uma crise financeira. Corte as fontes, diz o Senhor. Ele te ama. Ele te ama. A palavra dessa noite é uma palavra de confronto, mas ao mesmo tempo é uma palavra de amor, é uma palavra de carinho, é uma palavra de pai para filho. É Jesus dizendo para mim e para você, para nós dessa noite: é a última hora, é os últimos dias, e Deus não vai perder a nós para este mundo, não vai. Dala sore mi canto tancho mangue leva sutrimonto de arabácia. Esses dias Deus me tem dado experiências diferenciadas. Deus tem me mostrado algumas noites o quanto a nação brasileira está vivendo dias nublados. A questão está se funilando cada vez mais. As profecias bíblicas estão se cumprindo. Muitos estão endurecendo os corações. Estamos sendo atacados no silêncio. As maiores batalhas espirituais estão acontecendo aqui, ó, na mente. Um dia desse eu me levantei, eu acordei e uma voz falou assim para mim: tu está doente. E eu falei: eu estou doente. E a voz tornou a dizer assim: fica na cama hoje, tu não vai conseguir nem levantar dessa cama. E eu fiquei deitado. Aí a voz falou assim: chama tua esposa e diz para ela que tu está ficando muito mal. Irmão, conforme ia falando, eu ia sentindo pior ainda. Ramanto de cala subnefai neremianto iva narras. Eu senti aquela opressão se aproximando de mim. E a voz foi mais além, falou assim: por que tu não desiste de tudo? Desse negócio de ser crente, de ser pastor. Por que tu não vai viver tua vida bem distante daqui? Tu não precisa estar passando por lutas, aflições, dificuldades, não. Eu fui escutando um diálogo do adversário, não dialogando com ele, mas ouvindo. E aquilo trouxe uma opressão terrível sobre a minha vida, a ponto de eu olhar para mim mesmo e dizer: estou mal, estou me sentindo doente mesmo. Até que o Espírito Santo me impulsionou, me tomou. Eu disse: meu servo, tu não está doente coisa nenhuma. Tu está de pé, eu te levanto, eu te fortaleço, eu te renovo, eu te capacito, eu te encorajo. Vai, avança, porque tem vidas, tem almas que precisam de você. Você não vai parar. É mentira de Satanás. Ei, você que está no templo, que está em casa, que está se sentindo como Malco, com a orelha cortada, parece que é o teu fim. Tu não tem forças para orar, tu não tem forças para cantar, tu não tem força para buscar, tu está se sentindo vazio, vazia. Deus te trouxe para te dizer: Ele te ama e não abre mão de você. A história não acabou. Lucas disse, para a gente finalizar, vem cá, pastor Fernando. Lucas disse que Jesus tocou. Ele tocou. Se tivesse no chão, diria que Jesus abaixou, pegou a orelha. Eu já até preguei falando que Jesus baixou coisa nenhuma. Tocou. Imagina aquela lapa de orelha pendurada. A direita é essa, né? Não se sabe se era morena, se era branquinha, se era peluda.
mas que era grande, era. Jesus tocou. Imagine Malco. Acabou para mim agora. Sacerdote jamais acabou. Jesus olha para Pedro. Pedro, guarda a espada na baía, Pedro. O que tu fizeste, Pedro? É necessário que isso aconteça, Pedro. Jesus não disse uma palavra a Malco, só tocou. Quando ele toca, a orelha restitui. Todos ficam espantados com aquilo, porque Deus é especialista em consertar os nossos erros. Pau que nasce torto. Tem gente que diz que nunca assim. Ele é carpinteiro, irmão. Você está entendendo? Vaso que se quebra, joga. Ele é oleiro. Ele pega e faz um vaso. E para quem tem coração de pedra, a Bíblia diz que ele pega o coração de pedra e coloca um coração novo de carne. Provérbios 23, 25, ele diz: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus está chamando a igreja nessa noite para um concerto, para uma aliança. É a última hora. Ele te chama, Ele te ama e Ele quer te salvar. Eu não quero perder a oportunidade de, quando a trombeta soar, eu se encontrar com a minha irmã que partiu lá na glória. Muitos dos que estão aqui, pastor Fabiano vai se encontrar com a mãe dele, que era o sonho dela, ver ele fazendo a obra de Deus, ver ele pastoreando, vai se encontrar com ele lá na glória. Pastor Fernando vai se encontrar com o irmão Nivaldo lá na glória, aonde não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. Vai ser grande o que Deus tem a fazer. Foi o que foi louvado aqui nessa noite. Veremos Paulo, Silas, Ramanto, Remecala, séria. Imagina a gente abraçar Noé e dizer: ei, Noé, como é que foi, Noé, a construção da arca? E Noé dizer: não importa, o mais importante é que nós estamos aqui agora. Quem sabe a gente chegar em Elias e dizer: Elias, como é que foi a viagem? Elias, no redemoinho de fogo. Não importa como é que foi, o importante é que nós estamos aqui. É a gente olhar frente a frente a Estevão e dizer: Estevão, as pedradas doeram, Estevão. E Estevão dizer: doeu, mas agora é só glória, é só louvor, é só adoração ao Deus onipotente, onisciente, onipresente. A Ele honra, a glória, e os anjos tributam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Nós vamos ver o irmão Juraci, nós vamos ver a irmã Nilva, nós vamos ver a irmã Miúda. Muitos dos nossos irmãos da fé estarão ali. Os dias são maus, mas ainda dá tempo da gente atender o chamado de Cristo. Eu finalizo a mensagem dessa noite dizendo: aonde é que está você que teve a sua orelha cortada, espiritualmente falando? Ah, bispo, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, mas aconteceu tantas coisas, cortaram minha orelha e a minha vida pausou ali. Hoje Deus quer colocar tudo nos seus devidos lugares. Aonde é que está você que recebe esta palavra, entende que da forma que você está, você não pode continuar? O Senhor te convida a um concerto nessa noite, e eu vou descer. Ô bispo, se não for ninguém aí, não tem problema, eu volto para lá. Porque o maior problema, e sim o grande problema,
É depois que morre, segue-se o juízo. Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Não adianta clamar mais. Aonde é que está você? Não anule mais o que Deus tem com a sua vida. Ele te chama aqui perante o altar e diz: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Foi por você que eu morri. Foi por você que eu fui cuspido, maltratado, humilhado. E foi por sua causa que eu ressuscitei ao terceiro dia. Eu estou presente aqui nessa noite. Se tiver alguém em nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Toca, Espírito Santo, nos corações, porque a tua palavra diz que somente o teu Espírito Santo pode convencer o homem. Oh, grande Deus, tu sabes, ó Pai, que tem corações que estão feridos nessa noite. É noite de conserto. Trilhar os teus propósitos, ó Deus. Nós te alegramos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concede, ó Rafael. Estamos um novo tempo em tua presença, Senhor, porque estamos vivenciando os últimos dias. Em breve nós vamos nos encontrar na glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui está a primeira vida para Jesus. Se tiver mais alguém, vem, sai do teu lugar. O Senhor te ama, irmãos. Tem uma presença soberana, sobrenatural nessa noite. É hora de atender o chamado de Cristo Jesus. Vem para Jesus. É hora de você romper essa barreira que está te impedindo. Deus quer cumprir os propósitos e as promessas na tua casa. Você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sai do teu lugar e vem. Jesus te ama. Ele te chama nessa noite. Faça como aquele jovem fez debaixo daquela pedra. Atendeu o chamado de Cristo Jesus. Aleluia. Eu espero mais um minuto você vir. Esse um minuto pode mudar toda a tua história. Vem para Jesus. Eu não sou de insistir, irmãos, mas tem vidas aqui que Deus marcou um encontro com você. Não é amanhã, não é depois, é agora. Tu pediu a Deus este momento, esta oportunidade, Ele te atendeu. Então sai do teu lugar e vem para Jesus nessa noite. Se coloque de pé, igreja. Eu vou orar pelo Rafael. Ainda dá tempo de você vir. Porque não era para Rafael estar aqui. Não era nem para Rafael estar vivo. Porque Deus é Deus zeloso, que fecha a sepultura, que corta laço e que traz de volta os que estão perdidos. Se tu não vem, Deus vai ao teu encontro aí agora para te buscar. Deus está indo ao encontro de alguém para buscar aí.
Essas lágrimas é a confirmação de Deus dizendo: é hoje, minha filha, é hoje, não é amanhã, é hoje o que Deus tem para fazer e cumprir na tua história. Vem para Jesus, vem para Jesus. Eu confesso que o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é o único, que é o único e suficiente, e suficiente Salvador da minha vida. Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, sara as minhas feridas, escreve o meu nome escreve o meu nome no livro da vida, no livro da vida, e eu te servirei, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Estenda as mãos, igreja, vamos orar. Ainda dá tempo de você que não veio vir, viu? Não é coincidência o que Deus está falando com você que está aí atrás. É hoje. Querido Deus e eterno Pai, aqui está o teu filho diante da tua presença, fazendo esta aliança com o Senhor. Muda a história, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Perdoa os pecados, sara as feridas, anula, Senhor, o passado. Que ele venha viver os teus propósitos, a tua vontade. Ó Deus, que ele venha vivenciar momentos que ele nunca vivenciou na vida dele. Em tua presença. Os céus se alegram e nós se alegramos nessa noite, porque o teu filho que estava perdido foi encontrado. Retorna à tua casa nessa noite. E nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos por tudo. E assim ministramos um novo tempo na vida do teu filho, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo de volta, viu? Podeis assentar.